Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela sua audiência, por essa oportunidade de estarmos juntos, meditando em torno da nossa espiritualidade. Vamos fazer a nossa prece. Deus de amor e bondade nos abençoe, abençoando cada lar conectado conosco nesse instante. Que o teu amor, Senhor, possa nos envolver, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar essa verdade que nos liberta, que nos torna felizes, livres e ligados em Ti, Senhor. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, olha que bacana, hoje nós vamos estar falando sobre a violência doméstica. Então é um assunto muito importante que nós vivenciamos no dia a dia e nós vamos hoje trabalhar esse tema. Temos aqui um convidado especial para estar falando com a gente, né? O Ottoni, que trabalha há muitos anos e que é militar e que está no dia a dia lidando com essas questões da violência doméstica na condição de militar. Então, ele vai trazer informações importantes para nós também. Nós temos as perguntas, enfim, nós vamos estar aí, né, abordando esse tema que a gente sabe que a violência, ela existe em níveis diferentes, mas todo lar, é difícil lar onde você não tenha, né, qualquer tipo de violência, né? Bom, gente, então nós vamos começar falando o seguinte: por que é que justo no lugar que existem as pessoas que nós mais amamos e a violência é tão grande? Por que a violência nesses lares? Qual a explicação para tanta divergência, para tanta dificuldade que a gente encontra no lar? São várias as explicações. Uma delas, dentro da teoria reencarnacionista, para quem acredita, é que dentro de casa estão nossos maiores inimigos. Aquela pessoa que você matou, que virou inimigo seu ferrenho, volta na condição de filho revoltado, que te cobra toda hora, que te agride, que te fere, que quer te ver, né, em situação dolorosa, que torce para a sua infelicidade e que acaba, vira e mexe, te agredindo de alguma maneira. Então, os laços do passado nos trazem as pessoas que nós ferimos e magoamos, de um modo geral. Márcio, todos dentro de casa são nossos inimigos? Não. A misericórdia divina sempre nos dá um alento. Ela coloca, por exemplo, 4 inimigos e um amigo seu. Aí você tem aquela briga toda dentro de casa, aquele rolo, e você fala, se não fosse fulano, eu ia embora desta casa. Nunca mais pisava aqui. Então esse fulano é essa peça que Deus colocou para ajudar você a carregar essa cruz pesada, né? Então Deus te coloca entre inimigos, mas põe um amigo para ajudar você a aprender a amar e a resgatar, né, esses erros do passado. Então, uma das explicações para justificar, para que compreendamos o porquê da violência, é exatamente esse processo reencarnatório, onde nós vamos atrair magneticamente todos os seres que nós ferimos para que nós tenhamos a oportunidade de reparar esses erros. A outra, né, a outra versão ou a outra explicação para realmente essa agressividade toda são as patologias, as doenças mentais. O ser humano ansioso, estressado, o ser humano que vive, né, uma situação de transformação gigante no seu interior, né? Então está todo mundo assim, nessa angústia, nessa pressão psicológica interna, sabendo que precisa mudar sem conseguir essa mudança necessária. Então isso tudo leva o indivíduo a se tornar agressivo. Ninguém agride o outro se não estiver sendo agredido por alguma coisa ou por algum mecanismo. A pessoa que agride, ela está doente. E se nós olhássemos o agressor como doente, o mundo seria diferente, porque nós iríamos compreender. Por isso que Francisco de Assis diz, fazei com que eu procure mais compreender que ser compreendido. Porque você, quando compreende, você não se ofende. Você é paciente, você é tolerante, você não sofre tanto. Então, nós precisamos entender que as pessoas que nos agridem é porque elas são doentes,
e necessita de maior carinho, maior atenção. E muitas vezes a agressividade é uma forma de chamar atenção. Tipo, eu estou aqui, eu existo, eu preciso da sua atenção. Então, ela agride num mecanismo de tentar ter a atenção que a gente não dá, né? Existem questões também relacionadas às diferenças sociais, né? A gente vê famílias extremamente pobres que lutam no dia a dia pelo pão, e aí você tem atrito pelo pão, quem comeu meu pão, quem fez isso, vocês estão gastando muito papel higiênico, Então, existem essas brigas que vão acontecer e essas pequenos atritos relacionados a essas diferenças, né, que nós vivenciamos na sociedade. São níveis, né, de consciências diferentes e situações assim de extrema miséria, às vezes, de extrema pobreza, que colabora com a violência. Porque você sabe que quando falta dinheiro em casa, a briga começa, todo mundo já começa, né, porque as pessoas ficam preocupadas com o amanhã, e aí começa a briga de quem tem mais consciência com quem tem menos, né? Então, isso também colabora para essa violência doméstica, e a gente sabe disso, né? O outro fator é a pandemia, que nos obriga a ficar dentro de casa, porque muitas vezes você não vai trabalhar, né? Porque não tem emprego, ou porque você está de quarentena, e você fica mais tempo dentro de casa. Então, quanto mais tempo juntos, maior a probabilidade de atrito que você vai ter, né? Além do mais, existem outras explicações que são níveis evolutivos diferentes. Cada ser está num nível de evolução. E normalmente a pessoa menos evoluída quer que todo mundo pense igual a ela. E aí ela não concorda com uma série de coisas e começa as brigas, porque ela não aceita que as outras pessoas pensem diferente. Nós conhecemos famílias, por exemplo, que criam verdadeira briga em relação a partido político, um da direita, outro da esquerda. Brigas assim absurdas, né? Como se fôssemos pessoas inimigas uma das outras. Então, é uma discussão por causa de partido. Eu sou da esquerda, você é da direita, você está errado, eu estou certo. Então, essa é por causa dos níveis de mentalidade diferentes, as pessoas não respeitam a opinião dos outros. Quer que todo mundo pensa igual a ela, né? Então, essa é uma outra explicação para esses atritos também. Um outro fator que eu acho muito interessante é em relação à hipocrisia social. Tipo, na rua você é educado, é gentil, porque você quer passar uma imagem que você é uma boa pessoa. Mas na hora que você chega em casa, você tira a máscara. E as pessoas te enxergam sem máscara. E você é realmente quem você é. Então você solta, é como aquele gato que está com as unhas encolhidas, quando chega em casa ele solta a unha, ou seja, ele é transparente. Aí ele agride, ele fala palavrão, ele solta toda a sua real personalidade. Já na rua não, né? Ou quando chega visita, não sei se você reparou, quando chega visita o cara muda até a voz. Oi, seja bem-vindo, vamos sentar, quer tomar um cafezinho? Por que você não trata assim as pessoas de casa? Só visita, porque a gente quer aparentar que a gente é bonzinho, que a gente é educado, que a gente é gentil. A gente quer vender uma imagem de que nós somos bons, de que nós somos dóceis, amáveis, né? Mas, na verdade, né, é um gatinho com a unha escondida, né? Então, ele tira a máscara dentro de casa. A outra questão que leva a essa violência doméstica é a falta de quê? De paciência, de tolerância, de respeito às diferenças em todos os aspectos, a diferença de pensamento, a diferença de opinião. Então, eu acho que nós temos que rever, né, esse conceito de que nós acharmos que somos o dono da verdade, que só nós estamos certos, que está todo mundo errado. Isso, gente, é um desrespeito à liberdade dos outros. Nós precisamos respeitar a liberdade do ser humano. O ser humano é livre para pensar o que ele quiser, para optar pelo partido que ele quiser. Por que nós temos que impor? Por que nós temos que violentar? Né? Então, nós temos que mudar essa nossa conduta e nós precisamos adquirir o hábito, né, da paciência, da tolerância, né, do respeito a essas diferenças. Então, essas são outras causas de violência.
tá certo? Agora, a gente sabe que, na verdade, a maior causa de violência está relacionado com a falta de amor. Porque quando a gente ama, a gente é tolerante, é amável, é gentil. E por mais que o outro nos agrida, nós não nos sentimos agredidos. Porque o amor é o tônico da vida. O amor é a mola do universo, né? E é o sentido da vida. Como nós somos escassos na capacidade de amar, pobres, né, na capacidade de amar, o atrito vai se tornar grande. Quanto mais elevado um ser, menos atrito ele causa. Quanto mais atrasado, mais confusão ele causa. Mais briga, mais violência, né, ele causa. Então, como nós temos espíritos de níveis evolutivos muito diferentes, isso dá realmente um verdadeiro atrito, que é o que Emmanuel fala do cadinho doméstico, onde você vai ter esses atritos tão difíceis, né? Eu queria contar para vocês uma história muito interessante de um senhor que chamava Seu João. Eu não vou citar o sobrenome porque senão a gente compromete. Mas esse Seu João, olha o que aconteceu. Era um homem muito bacana, ele era um carpinteiro, honesto, tá certo? Considerado um cidadão respeitado pelos filhos, pela vizinhança, tá certo? Seu João morava naquela casa há mais de 30 anos. Era uma pessoa altamente respeitada pela sociedade e considerada um homem honrado, que honrava os seus compromissos, um homem com H maiúsculo, aquele ser que todo mundo deveria copiar como sendo um cidadão bacana. Olha o que aconteceu com ele. Ele começou a ter uns sonhos, que a mulher dele estava traindo ele. E a mulher dele já era uma senhora, de uma certa idade. Ele também já tinha uma certa idade. Seu João estava com 62 anos, a sua esposa com 60 anos. Mas ele começou a ter uns sonhos de que, vendo a sua mulher traindo-o. E aí ele começou a ficar preocupado com isso, olhando para ela diferente, sentindo que ela poderia estar fazendo alguma coisa. Começou a suspeitar da sua esposa naquela idade. E ele ficou matutando com aquilo e começou a ter dentro dele um conflito de violência. Um dia ele chega em casa, né, fora do horário, ele teve que vir para pegar uma ferramenta dele, ele escutou um barulho no quarto. Quando ele escutou um barulho no quarto dele, ele ficou gelado, diz, meu Deus, o que é isso? Que ele se aproximou da janela, ele olhou pelo vãozinho da janela, ele viu um homem sem camisa, deitado na cama dele. E quando ele viu aquela cena, ele diz, meu Deus, né? E escutou a voz da mulher dentro do quarto, e ele disse, realmente eu estava certo, a minha mulher está me traindo. Então ele não pensou duas vezes, ele foi na marcenaria dele mesmo, que ele tinha, das ferramentas dentro de casa, passou a mão numa arma e entrou dentro do quarto, e quando ele entrou, enfurecido naquele momento de ira, ele já descarregou a arma e matou ali aquele homem e matou a esposa, entendendo que ele estava sendo traído, né? E veio a polícia, levou ele preso, porque foi pego em flagrante, né? E ele foi levado para o presídio como um assassino bárbaro. E aí ele achou que era uma traição e depois ele descobriu que não era não. Como ele ia fazer 40 anos, sei lá, de casado, a mulher, para fazer uma surpresa, comprou um colchão novo. E um colchão magnético para a doença reumática dele, que era um colchão especial. E aquele homem estava trocando a cama. Quando ele chegou, ele estava suado, cansado, tentando arrumar a cama, e aí ele tirou a camisa, numa espontaneidade daquele homem que foi lá arrumar a cama. E então ele tirou a camisa e jogou. A mulher não estava dentro do quarto, ela entrou depois dentro do quarto. E ele ficou até sem graça, que ele estava sem camisa, mas ele continuou, porque ele já estava daquele jeito. E aí, quando ele chega, ele vê aquela cena. Na verdade, esses sonhos que ele começou a ter foi as trevas já preparando uma armadilha para o Seu João para achar que a esposa estava traindo. Então, ele foi fruto de uma obsessão dos espíritos e também, com o impulso do ódio, da cólera daquele momento, ele matou aquele funcionário da empresa, né?
que estava entregando o colchão. Gente, em questão de menos de 2 minutos, seu João sai, de 2 minutos, sai da condição de um cidadão honrado e trabalhador para um bandido presidiário. Foi para a cadeia como um assassino que matou 2 pessoas ao mesmo tempo e a própria esposa, um monstro da sociedade. Então, veja como a qualquer momento, qualquer um de nós pode se tornar um presidiário. Por isso que perguntam para o Chico: Chico, o que você me diz do presidiário? E o Chico responde: o presidiário é um de nós que foi descoberto. Então, qualquer um de nós, gente, pode se tornar um presidiário. Por isso que nós temos que olhar, né, os nossos irmãos que lidam com a violência como, na verdade, vítimas da sociedade e deles próprios. E qualquer um de nós podemos cair nessa condição. Por que tirar a primeira pedra? Por que julgar? Por que condenar essas criaturas? Se nós deveríamos compreendê-las e fazer tudo para que elas pudessem realmente não estar ali. Gente, a violência, ela pode acontecer por invigilância, como o seu João fez, matou a própria esposa num ato de impensado. Na hora ele não pensou, ele agiu com aquele instinto de homem traído, como se a esposa dele fosse uma propriedade dele que estava sendo usada por outra pessoa. Esse amor, posse, de sentimento de que você é dono do outro, isso tem que acabar, gente. Isso já é uma violência. Quem é dono de quem? Não é? Talvez você acha que é dono do corpo dela, mas no coração dela ninguém manda. Se ela não te ama e está com você por medo, está com você porque ela precisa viver economicamente, porque você não dá essa condição, isso é muito triste. Existem pessoas que fazem isso, que chantagiam o outro porque tem dinheiro, diz: se você largar de mim você vai passar fome. E aí o indivíduo fica com o outro por causa do dinheiro. Que coisa horrorosa comprar pessoas, né? Seja por dinheiro, seja por chantagem. Acompanhei um caso, né, de uma família na Várzea Grande. A mulher, né, no consultório médico começa a chorar. E como eu atendo na área de psiquiatria, eu olhei para ela e disse: mas o que foi que você está chorando tal? Doutor, eu preciso de um remédio, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais o meu marido. E ele já falou que se eu largar dele, ele vai me matar. E se eu denunciar, ele for preso, a hora que ele sair de lá, ele me acha onde eu estiver e eu vou morrer. Então eu não largo dele com medo dele me matar. Entendeu? E ele ameaçou matar eu e a minha filha. Diz que vai lá na casa da minha filha e vai matar ela também. Então eu estou com ele porque eu não tenho outra saída, mas eu tenho nojo desse homem. Ele me violenta, ele me estupra quase todo dia. Você já pensou o que é isso, gente? Que tristeza! Uma criatura, um homem, fazer isso com a própria esposa, gente. Que falta de amor, que falta de respeito, não é? Então, gente, se você é essa pessoa que está com alguém, ou por violência, ou por dinheiro, ou por chantagem, não faz isso não, que é feio, é triste, né? Como que uma pessoa dessa tem coragem de olhar no espelho, sabendo que ela está, né, usando e violentando e abusando do outro ser humano? Gente, a violência tem que acabar na Terra. Nós não podemos continuar. A situação é gravíssima nesse aspecto, tá certo? Nós queríamos lembrar também, gente, que o ciúme é um dos causadores de violência doméstica, né? Então, com quem que você está falando no WhatsApp? Gente, ou você confia na pessoa, ou você não vive com ela. É melhor separar do que você brigar, violentar, agredir, não confiar. Já pensou você ir no supermercado e seu marido te seguindo para ver se você não vai trair? O que é isso, gente? Aonde que nós estamos? Que mundo é esse? É desgraçado e infeliz tanto o marido quanto a esposa, que se sente vigiada 24 horas. É horrível. E o ciúme é um dos causadores da violência doméstica. Nós precisamos trabalhar essa insegurança, gente. E ciúme é falta de segurança. Eu vejo assim, a natureza é linda. Por exemplo, por que você vai querer um pássaro preso na gaiola para cantar só para você? Deixa ele solto. Um dia que ele quiser vir cantar no seu jardim, que coisa linda. Ele está
porque ele ama cantar e ele quer cantar para você. Agora, você obrigá-lo, amarrado a cantar para você, é muito triste. Então, gente, nós temos que cuidar, tomar muito cuidado com o ciúme, tá certo? Se você é ciumento, você é doente. Ciúme é doença, você precisa fazer um tratamento, principalmente psicológico, precisa de um psicólogo para trabalhar essa insegurança sua. Isso é muito importante. Recentemente eu atendi um paciente que chegou para mim no consultório com todos os dedos quebrados, que eu olhei a mão inchada, eu falei, meu Deus, vamos fazer um raio-x dessa mão. Pedi raio-x, 4 dedos quebrados, quase 6 ossos da mão quebrados, só para você ter ideia. E eu disse, o que é isso? Ele diz, eu discuti com a minha esposa e aí, para não bater nela, eu entrei no banheiro e dei um soco na parede. A mão, não sei, teve um dedo lá que eu falei, olha, esse dedo para voltar, só cirurgia, vai ter que operar. Você já pensou você fazer isso com você mesmo? Que violência, que autoviolência. Atendi um outro paciente que, em vez de chutar a esposa, ele chutou o vidro do fogão embaixo que tinha, quebrou e entrou o pé e cortou o pé dele. Quase que ele morreu com tanto sangue que ele perdeu por causa da violência canalizada para o fogão. O que o fogão tem a ver com isso? Esse outro com a parede. Veja só, gente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa violência. Canalizar essa energia não é você bater na parede, não é você chutar o fogão. Canalizar é você direcionar isso para o esporte. Por exemplo, você está irritado que sua mulher está cansada, vai jogar uma bola. Sai de casa, não fala nada. Joga bola. Joga que você chega cansado, você joga aquela energia no esporte. Você corre atrás dessa bola até cansar, né? Tem uma história muito interessante do pai que chegou em casa e a mulher começou a xingar, você não serve para nada, as crianças já chegou à escola, você não comprou o material, está sem uniforme, e começou aquela ladainha que a gente conhece aí das donas de casa que se preocupam com os filhos, que é natural. E ele foi ficando com tanto ódio, olhou para ela, com aquele ódio, e ele olhou, tinha um machado pendurado na parede, era na época que ainda tinha lenha para cortar. Ele olhou para aquele machado, passou a mão no machado e desceu para o quintal. Cortou 2 metros de lenha, 2 metros cúbicos de lenha, veio de lá suado, cansado, 2 horas depois, e a mulher olhou e falou, bem, como você é bonzinho, eu brigo com você e você ainda racha a lenha para mim. Mas na verdade ele rachou a lenha para não rachar a cabeça dela com o machado. Então, usa a sua energia. Se você está chateado com seu marido, pega toda a roupa de casa, leva para o tanque, bate essa roupa até ela ficar branquinha, fazendo de conta que você está dando uma surra nele. Na verdade, a roupa vai ficar bem limpinha, você é aliviada e canalizou aquela energia. Dá para entender isso? Então, é canalizar. Sentir ódio todos nós vamos sentir, mas nós precisamos canalizar, né? E outra coisa, 1000 vezes você ser o agredido que você ser o agressor. Lembra do Chico? Quando ele apanhou do Evangelho, aí perguntaram, Chico, como você se sente todo apanhado? Ele diz, leve, feliz, porque o duro é se eu que tivesse batido. Como eu que apanhei, eu estou bem. Então, gente, quem bate é que mais sofre do que quem apanha. Então, vamos tomar todos esses cuidados, vigiar e orar, como disse Jesus, para não cairmos na tentação, tá certo? Da violência, que é uma tentação que está dentro de nós. A maior violência não é a que está fora, é a que está dentro de nós e precisa ser vigiada para não ser canalizada para o lugar errado. Tranquilo? Bacana. Então, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, temos a alegria de ter aqui o Ottoni com a gente, né? Um trabalhador nosso há anos, uma pessoa que a gente tem alta estima, né, pelo trabalho que desempenha, é militar também e no dia a dia lida muito com essa questão da violência doméstica. Então, Ottoni, seja bem-vindo ao nosso programa, né? Você que é o coordenador do Instituto da Divulgação, que organiza, né, todo esse processo. Então, gente, o Ottoni é o que organiza, né, toda essa equipe de divulgação, inclusive a equipe de comunicação social que faz esse trabalho. Então, o Ottoni é o nosso coordenador nessa área. Ottoni, fique à vontade, o que você pode falar para nós sobre esse assunto aí? Fique à vontade. Então, tá bom, Márcio. Primeiro, agradecer também a oportunidade de estar aqui, parabenizar a equipe, né? Nem Jesus fez o trabalho dele sozinho, né? Então, ele precisou de um grupo e a gente não ia ser diferente.
Bom, esse tema, como a gente conversava aqui agora há pouco, é um tema assim muito amplo e talvez assim a gente possa até repensar em trazer mais assuntos sobre ele no decorrer dos outros programas. Mas assim, cada um de nós nasceu numa família. E pelos mecanismos da reencarnação, naturalmente a gente atraiu magneticamente espíritos simpáticos e não simpáticos. Então, é natural ter o conflito. A questão é o seguinte, é que a depender do nível de consciência, da convivência, das relações, das respostas emocionais que a gente vai conseguir oferecer nessa convivência, muitos vão partir para a violência. E lembrar que essa violência não é só uma violência física, não é uma violência no sentido mais amplo possível. É uma violência moral, é uma violência patrimonial, é uma violência física, é uma violência verbal, é uma violência de coação, não é? E uma violência no ambiente doméstico. Então, é uma violência para com a mulher, para com o marido, para com os filhos, para com os avós, né? Vizinhos e etc. Violência para consigo mesmo. Então, é um tema assim que sugere muitas e muitas questões. Hoje eu trabalho comandando um batalhão que apresenta na capital, quiçá do estado, um dos maiores índices de violência doméstica. Né? Fora o problema de subnotificação, fora ainda aquela questão de muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica e que não acionam a polícia militar e esses fatos nem chegam ao nosso conhecimento. Mas assim, é gritante tudo isso e a gente percebe também várias iniciativas. Por exemplo, aqui eu poderia citar o Tribunal de Justiça, hoje ele tem uma parceria com o município de Cuiabá. E no Hospital Municipal de Cuiabá tem uma sala de acolhimento para vítimas, né? Então, com a salinha lá para criança. Então, a mulher, independente de registrar a ocorrência, ela vai lá e ela tem todo o suporte jurídico, psicológico e médico. Né? Então, é importante a gente estar divulgando isso. Fora o acionamento da Polícia Militar. Mas, assim, é um negócio tão delicado, Márcio, que eu já atendi a ocorrência do pai estar totalmente transtornado dentro de casa, bater na esposa, bater nos filhos, quebrar tudo dentro de casa, e o menininho de 5 anos trancado no banheiro. E a gente tem que arrombar a porta, né, porque ele não confiava que era a Polícia Militar, com medo do próprio pai. E aí, na hora que a gente arrombou a porta, que ele viu que era a gente, ele veio, pulou no meu colo, me abraçou e falou assim, ó, eu queria que você fosse o meu pai. Sabe, a gente estava em 4 policiais, nenhum falou nada, mas quando a gente entrou na viatura, as lágrimas escorreram, porque, infelizmente, é uma realidade que muitas famílias vivenciam. Por isso é que essa bandeira do espiritismo de educar, de evangelizar, é a única saída que a gente tem, né? Porque agora, enquanto a gente está conversando aqui, infelizmente uma família pode estar passando por isso, uma ou várias, né? Crianças, idosos, mulheres, enfim. Então, é uma realidade que a gente precisa tomar providência, investir nesses projetos sociais. Lá, na nossa unidade, a gente tem investido muito em projetos sociais com crianças e adolescentes. Alguém perguntou ali na pergunta, aliás, eu quero até parabenizar o programa pelas perguntas, né? Muito bonitas as perguntas e profundas. Mas, assim, com relação a essa vítima e agressor, toda vez que a gente fala da Lei Maria da Penha, por exemplo, há um enfoque muito grande na mulher. E ela precisa mesmo dessa rede protetiva. Mas a gente precisa também investir nos homens. Programas de educação, principalmente com crianças e adolescentes, porque se eles vivenciam isso dentro de casa, a psicologia diz que na fase adulta há uma probabilidade grande dele reproduzir isso, porque foi o que ele aprendeu. Né? Exatamente. Então, a gente está com um problema muito sério, de cunho social, porque cada família que se desestabiliza, se desestabiliza a sociedade, porque ela é uma célula da sociedade. Exatamente. Então, é interessante, né, gente, a colocação do Otto, né, que nos emociona ver uma criança, né, presa dentro do banheiro nessa situação. Então, por que que nós, né, pais, causamos todo esse pânico dentro de casa? Que coisa dolorosa, que coisa triste, né? Um lar, né, construído em cima de uma situação assim. Então, por isso que a gente tem que realmente repensar a questão da família, né? Nós precisamos ver em harmonia
Família é harmonia, não é briga, né? E o Otto lembrou uma coisa, gente, fundamental. A questão da educação, principalmente do homem, né? Que é aquela formação machista. E eu vou dizer uma coisa, grandes culpados pela questão do machismo no Brasil e no mundo de um modo geral, sabe quem é o maior culpado? A mãe. A mãe acaba criando um filho machista. Ela coloca que o filho não tem que lavar, não tem que passar, não tem que isso é trabalho de mulher. Então, vem da formação. Então, eu peço para as mães que repensem em relação aos seus filhos. Porque ele tem que ser ensinado desde pequeno que ele não pode agredir, que ele não pode bater, né? E trabalhar não violência com ele. Então, eu acho que a educação realmente, como você falou muito bem, Otto, é a nossa solução. É de pequeno pegar a criança e fazer todo um trabalho com ela para que ela não seja machista, egoísta e violento, né? Então, a violência, ela começa dentro de casa, na fase infantil, igual você falou. A criança que convive com a violência, vai ser violenta, né? Tende a ser violenta, com raras exceções. Então, nós temos que rever essa questão, né? Nos encontros de casais, Márcio, que a gente já organizou vários no Vantuí, esse ano nós vamos fazer outro. A gente sempre trabalha um livro que é do Gary Chapman, chamado As 5 Linguagens do Amor. Talvez, assim, uma das coisas que mais complique a relação é porque a gente tem que conviver no mesmo ambiente físico. Tem, inclusive, teorias de alguns psicólogos aí mais criticados, dizendo assim que o grande inimigo do amor é a convivência. Porque quando a gente está namorando, todo mundo se ama e fica, sabe, a mil maravilhas. Mas, assim, o Gary Chapman, ele vai dizer, gente, que cada ser humano, ele tem uma forma predominante que é uma linguagem do amor. Então, através daquela atitude, ele entende que é amado e ele ama daquela forma. Cada um de nós tem. Ele vai elencar lá 5. E qual que é o problema da convivência? É porque a gente começa a ter tantos conflitos em virtude de uma pasta de dente que ficou aberta, de uma toalha que ficou molhada em cima da cama, do almoço que não está pronto, da louça que está suja, da casa que está suja, às vezes das próprias tarefas de levar um filho à escola, a uma aula externa, enfim. E aí a gente vai perdendo essa linguagem, né? Então, cada um tem uma forma. Então, se, por exemplo, a linguagem de amor da sua esposa é atos de serviço, não adianta você falar que ama, não adianta você dar presente, se você não for lá lavar a louça junto com ela, ela não vai entender que é amada. E isso gera um problema gravíssimo na relação, que vai se estender para os filhos, sogro, cunhado e etc. Vai repercutir em toda a família. Por isso é que nesse encontro a gente sempre trabalha esse livro, que é um livro que vocês podem ir procurar na internet. A gente sempre sugere que o casal estude esse livro juntos. Ao final do livro, inclusive, tem um testezinho psicológico para você identificar qual é a sua linguagem de amor. Porque nesse processo de educação, de evangelização, a linha mestra de tudo isso, e os espíritos falam, que a grande linguagem, o grande fomento do amor é o diálogo. E todas as vezes que nós somos acionados para atender uma ocorrência como essa, que é ruim, nenhum policial gosta de atender violência doméstica, a gente percebe nitidamente a falta de diálogo, né? Nós não somos educados, Márcio, para ouvir. A gente só é educado para falar. Eu lembro de uma mulher que procurou a gente lá no Vantuí uma vez, fazer tratamento, e era casada há 20 anos. E aí tinha 15 anos ela viveu, segundo ela, de maneira muito harmoniosa com o marido. Tinha filhos, não. Mas os últimos 5 anos, ele tinha começado a beber, e assim, estava gastando o dinheiro da família, e ele bebia assim até cair mesmo, né? Os últimos 5 anos. E todas as vezes ela procurava a gente, desesperada, chorando, querendo saber o que fazia. E eu falei, olha, eu não sei o que você vai fazer, né? Mas Jesus falou que todas as vezes que a gente tivesse assim, que a gente buscasse Ele, que Ele aliviaria, consolaria e indicaria um rumo para a gente seguir. E aí, todas as vezes, nós buscávamos lá a leitura dos livros, do próprio Evangelho, e a intuição que vinha é sempre o seguinte, olha, você precisa conversar com ele. Foi quase 1 ano, Márcia, ela fazendo tratamento. Toda vez a mensagem era essa. Até que depois de 1 ano, ela me procurou lá, sabe, entusiasmada, alegre,
E ela disse o seguinte, ela falou, Otânia, agora eu entendi o que os espíritos estavam querendo dizer. Todas as vezes que eu ia conversar com ele, a minha mente não serenava. Eu não ouvia o que ele estava dizendo. Eu ficava naquela tentativa assim, de organizar os meus argumentos para rebater. Então, os diálogos da atualidade têm muito esse condão de competitividade. E aí eu não paro, eu não acolho quem está dialogando comigo. E aí o que acontece? Quando ela parou para ouvir, ela se deu conta que há exatos 5 anos atrás o pai dele tinha desencarnado. E ele começou a beber como um refúgio para lidar com aquela dor. E ela disse que ficou muito triste, porque ela falou, poxa, eu convivo com ele há 15 anos e não percebi que ele precisava de mim, entende? Então, assim, a espiritualidade, como o Márcio colocou muito bem aqui, né, fala que em relação à separação, ao divórcio, nos casos de traição, nos casos de violência, né, que o cônjuge que quiser caminhar nessa direção, não haverá problema perante a lei divina. Tá? Mas também sugere que se o cônjuge tiver condições de perdoar e de refazer aquela situação e que continuar, né, mas de uma outra forma, também. Então, fica a critério de cada um. Né? Então, eu trouxe esse exemplo porque é um exemplo muito gritante que, às vezes, no nosso imediatismo, no nosso materialismo, a gente não se dá conta. Se separar hoje, mas ficou uma coisa assim tão simples como trocar de roupa. Sabe, você encontra alguém que você não vê há muito tempo, e aí, como é que você está? Como é que está a sua esposa? O cara fala, não, a gente separou. E aí já te apresenta outra. Essa daqui é a atual. Né? E os problemas continuam. E os problemas continuam. Então, assim, gente, vamos procurar uma terapia. A gente tem várias universidades que têm serviço psicológico gratuito. Né? Se você não tem condição financeira de participar, procure uma universidade. A gente tem o NIC, tem a Univag, que tem programas aí de atendimento gratuito. Procure o CRAS. Né? Procure todo o serviço de saúde que está disponível aí, onde nós temos brilhantes profissionais que vão te ouvir. E só o fato de você ter alguém para compartilhar isso, você já vai voltar para casa melhor. Procure um amigo, converse com alguém. Não fique com tudo isso, porque você represando tudo isso, às vezes, num momento de impaciência, isso pode desaguar numa atitude de violência. Otânia, você falando aí sobre as manifestações do amor, eu achei muito interessante, né? Porque há algum tempo atrás, a minha esposa, cansada de estar fazendo tanta coisa, estabeleceu que na casa todos nós tínhamos que lavar louça cada dia e tal. Né? Então eu comecei a lavar louça, né? Comecei a fazer as coisas e aí eu percebi uma coisa. Eu senti o quanto durante anos eu fui egoísta, sem valorizar aquele trabalho que ela realizava. Por exemplo, um trabalhinho simples que ela mandou que eu fizesse a partir de agora, tipo, se vira, eu já cuidei até agora, que é pegar a minha roupa, colocar na máquina, né? Lavar a roupa, estender e depois eu pego a roupa e dobro em toda para colocar no guarda-roupa. Cara, eu levo quase 30 minutos e eu fiquei imaginando quanto tempo ela já perdeu sem nunca reclamar, sem nunca falar, fazendo aquilo para mim. Então eu senti, para a família toda, o quanto eu sou egoísta. O quanto eu fui egoísta esses anos, não enxergando o quanto ela fazia por nós e a gente não reconhece. Acha que é mais do que obrigação dela. Gente, obrigação é de todos, é ou não é? Então hoje eu estou lavando, né, a minha roupa, dobro a minha roupa, arrumo o meu quarto, jogo lixo todos os dias, que ela pede para jogar o lixo, e mesmo assim ela ainda trabalha muito, porque ela cuida do restante da casa. Né? Agora, você falou uma coisa que eu amei, né? Essa frase, ela parece que é minha, né? Que é o grande inimigo do amor é a convivência. Né? Desde que casamos, né, durante anos, eu tenho o meu quarto e a minha esposa tem a dela. Então, quer dizer, isso nos dá uma liberdade, isso nos diminui o atrito, né, Otânia? Então, eu acho que a gente deveria procurar sempre um meio de conviver sem atrito, né? Se você acha que em casa separada é melhor, que seja, porque a gente que ama não precisa dormir junto, ficar grudado, né? Embora alguns tenham essa necessidade. Mas eu acho que o grande inimigo mesmo do amor é a convivência. Porque na Irlanda, por exemplo, o meu filho estava me falando, 60% dos irlandeses vivem só. Cada um no seu apezinho pequenininho, no seu quadrado. E isso evita atritos, né? Porque aí você adquire essa sistemática. Eu acredito que aquela era de viver embolado
já passou. É planeta de provas e expiações. Nós estamos no mundo de regeneração, o novo mundo, né? Então, são conceitos diferentes, são questões diferentes. Esse amor, sentimento de posse também tem que acabar, né, Ottoni? Você acha que alguém é dono de alguém? Meu Deus, que coisa, né, complicada. Mas você falou bem, nós não podemos ir separando por qualquer coisa, né? Então, eu acho que nós temos que repensar. Até porque, Márcio, amor ou amar é para os fortes, né? Exatamente. Gente, ó, assim, a gente se compromete a dar continuidade a trazer esse enfoque da violência doméstica num outro tema, num outro programa. A gente está relacionando aqui novos temas, tá? E a gente quer agradecer, tá, Márcio? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, a participação nossa aqui, parabenizar. Eu fico lá respondendo as questões no WhatsApp e, nossa, a gente recebe elogios e ajustes também, pontos de melhoria, que é natural. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Sim. E a gente sempre pede que as pessoas mandem as suas sugestões, os seus pontos de melhoria, porque esse programa aqui, gente, é para vocês, né? Então, a gente faz ele com muito carinho, tem um trabalho danado, tem toda uma equipe aqui de bastidores que trabalha, né, para chegar numa qualidade boa para todos vocês, tá? Um grande abraço, que Jesus nos abençoe. Gente, muito obrigado, Ottoni, obrigado pela sua presença, né? E aí, nós lembramos, gente, que nós devemos evitar todo tipo de violência e uma das coisas que eu sinto que falta no lar, né, é Jesus, é Deus. Então, implantemos o culto do Evangelho no lar, tiremos 15 minutinhos para falar de Deus, para trazer Deus para a nossa casa, né? Porque quando Deus está presente, a violência está ausente. Então, vamos implantar, né? Independente da sua religião, pegue o Evangelho, durante 15 minutos, marca um dia certinho, faz a prece e começa a implantação do culto do Evangelho no lar. Você vai ver que sua vida vai mudar, né? Por que a gente, para falar de Deus, tem que esperar alguém morrer, tem que esperar um casamento, batizado? Vamos colocar Deus uma vez na semana, o que custa, né? 15 minutinhos que você tirar por semana, o padrão vibratório da sua casa muda, né? E aí, com certeza, a violência diminui. É um dos maiores antídotos contra a violência no lar, o culto do Evangelho no lar, trazer Jesus para o lar. Isso é muito importante, né, Ottoni? Para finalizar, eu quero agradecer carinhosamente, né, a sua audiência, você está sempre conosco, tá certo? E a gente, todo sábado estamos aqui, né? E se você perdeu algum programa, você pode entrar no YouTube, colocar lá Associação Espírita Vantuíri Freitas e você vai encontrar todos os nossos programas gravados com temas diversos para você estar assistindo e estar conosco. Meu nome é Rayane. Como nós podemos acabar com os casos de violência doméstica focando no agressor e não na vítima? Que pergunta maravilhosa, Rayane. Focando no agressor e não na vítima. Na verdade, nós todos somos vítimas. E, na verdade, todos nós somos agressores. O agressor é uma vítima, porque ninguém agride sem se sentir vitimado. Interessante isso. E a vítima também não deixa de ser um agressor. Então, a gente, às vezes, quer proteger muito o agressor e esquece que o agredido provoca, né? Tem isso também. Não sei se você já viu, a gente tem a mania de defender, mas, olha, fica na pele de alguém que agride, né? Eu conversando com um marido que agrediu a esposa e ele disse, doutor Márcio, todo dia que eu chegava do trabalho, ela começava a me xingar, falar. Eu fazia de conta que não estava ouvindo, só que foi passando anos e anos dela me xingando, uma hora eu não aguentei, eu explodi. Então, põe-se no lugar do outro também, né? E aí é muito fácil julgar, esse homem é um grosso, bateu, agrediu, entendeu? Fica no lugar dele e vamos ver o que você é capaz de fazer. Eu não estou defendendo o agressor, mas eu estou só lembrando que é muito fácil criticar, né? Difícil é agir, é estar no lugar. Então, tanto o agressor é vítima,
quanto o agredido. Nós temos que acabar com a agressividade, não com o ser humano. Nós não temos que focar no agressor, nós temos que focar na agressividade que ele possui. Ele está doente, nós temos que focar na doença, não nele. Nós não temos que eliminar o agressor, nós temos que eliminar a agressividade. É diferente, tá certo? Eu não posso pegar um agressor e dar um remédio para matar o agressor e tirar a agressividade de casa, não é? Então nós temos que repensar essa nossa postura. Cuidado com os julgamentos, não é? Vamos à próxima. Olá, meu nome é Elisandra. Márcio, segue aqui uma pergunta. Dentro de um contexto familiar, para repreender um filho, é necessário realmente a famosa palmadinha? Responde aí pra gente. Bacana, Elisandra, sua pergunta é maravilhosa. Gente, eu cresci apanhando. E minha mãe dizia que quanto mais uma criança apanhasse, mais educada ela era. Então eu entrei no pau, apanhava todo dia. E ela disse que eu não apanhei nada, quem apanhou foi ela, porque a minha avó que batia nela para valer. Então, gente, essa cultura de que educar é bater é uma cultura medieval. Não existe isso. A gente, quando bate na criança, a gente, na verdade, é porque perde a paciência e a nossa agressividade é canalizada para o ser que mais amamos, que é o nosso filho. Nunca foi um método de educação a violência. Pestalozzi, um dos maiores educadores que tivemos, deixou isso claro, né? Há 2 séculos atrás, que a violência não educa, né? Antigamente as professoras tinham palmatória na escola, né? Para dar umas palmadinhas na criança quando ela não respondesse. E todos os estudos na área da psicologia, da neurociência, mostram que a violência só estimula a agressividade do ser. Então, um ser que sofre violência desde a infância, ele vai ser um ser agressivo. Então, nós não podemos agredir nossos filhos. A famosa palmadinha deve ficar no museu. Não existe educar com palmadinha, tá certo? Você tem que negociar com seu filho, independente da idade. Ontem eu estava no consultório e entrou uma paciente com uma criança que gritava e esperneava. Perguntei o nome dela. E aí a mãe disse, chama fulana. E eu conversei com ela, pequenininha, falei, olha, você é tão linda quando você não está chorando e fazendo birra. Você fica feia quando está assim. Olha como você é linda. Então muda a sua postura. A menina quietou, ficou o tempo todo quietinha. Ela tem 3 aninhos, mas eu conversei com ela. Então nós precisamos dialogar. Eu quando atendia na pediatria, eu dialogava com criança de 6 meses, a mãe ficava boba de ver. Doutor, como que a criança fica com o senhor assim tão quietinho, você hipnotizou meu filho? Não, conversei com ela. Ela não é uma bola de carne, é um ser humano. Então, assim como a gente negocia com o comerciante para vender o produto, assim como a gente negocia com tudo, a gente tem que negociar com os nossos filhos também. Conversando, né? Amando, orientando e nunca batendo. E olha que eu já fiz palestra falando que tinha que sentar o rei. Mas eu mudei, porque eu percebi com os anos que não era nada disso, né? Então vamos à próxima pergunta. Meu nome é Celso. Eu gostaria de saber se a violência doméstica é motivo para a separação de um casal. Celso, a sua pergunta é maravilhosa. Será que a violência doméstica é motivo para a separação do casal? Ah, é. A violência doméstica, quando ela põe em risco a vida de um dos dois, é melhor você separar do que vocês ficarem juntos até um ir para a delegacia, o outro vai para o cemitério e o filho vai ficar com quem? Não é? Então, gente, violência significa um motivo muito forte para rompimento de um casamento. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa que te violenta, que te agride, que te fere, porque isso gera ódio. O objetivo do casamento, gente, é nos ensinar a amar, é desenvolver a capacidade de amar e não de odiar. Então, se você está odiando, é muito melhor você se separar como amigos do que se separarem como inimigos. A maioria dos casais que eu conheço que separa vira inimigo. Um começa a falar mal do outro e é uma coisa de louco. Por que isso, gente? Então, por que não separa antes de virar inimigo? Então, nós temos a consciência e sou a favor da separação em 2 situações: traição e risco de vida para o casal. Se existe violência com risco de vida, é melhor você se separar, porque é ruim para as crianças,
para a sociedade, para você, e que muitas vezes você não sofre uma violência física, mas sofre uma violência verbal e moral, e esse ódio desenvolve doenças como câncer, doenças autoimunes e várias outras doenças relacionadas a processo de doença autoimune, doenças alérgicas. Tudo é violência reprimida. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá certo, com isso. Então pensar, ninguém é obrigado a ficar com alguém te traindo. Traição é motivo justo de separação. Ah, Deus não vai me castigar de jeito nenhum, tá certo? Tenha consciência de que você está fazendo o melhor. Né? Agora, óbvio, não podemos separar por discussão simples, né? Por coisas pequenas. Né? A palavra é quando existe risco de vida. Quando você criou um clima insuportável, aí é melhor você seguir o seu destino. Melhor para todos, para os filhos, para o casal, para a sociedade. Vamos colocar na cabeça, gente, que esse negócio de casamento até que a morte o separe, será que a gente vai ter que esperar a morte? A morte? Por que não pode ser antes? Não é? Se vai trazer bem-estar e o que é melhor. Então nós temos que ter esse bom senso. Acabou isso, gente. Nós não estamos mais nessa era, né? Vamos pensar nisso com carinho. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário. Olha que bacana, esse livro que nós indicamos aí, A Arte do Reencontro, né? Muito bacana esse livro, vale a pena a gente ler. Vamos nos orientar sobre isso, né? A Arte do Reencontro, né? Casamento. Então ele fala sobre isso. Ali o livro do Divaldo, né? Vivências do Amor em Família. Né? Muito interessante esse livro e a gente precisa se informar, principalmente nós que vivenciamos esse drama na nossa família. Buscar todas as informações possíveis para que a gente possa solucionar da melhor maneira possível os nossos problemas domésticos. Né? Próximo livro, SOS Família, também de Divaldo Pereira Franco, outro livro maravilhoso, né? Que a gente tem que ler. Gente, estamos aí com a campanha do agasalho, tá certo? Então, nós estamos pedindo agasalho, né, para vocês. Estamos também no Comper, né, em alguns pontos do supermercado, recebendo doações de roupa, calçado, alimento, o que você puder doar para a gente estar distribuindo, tá? Nós estamos aí nessa campanha. Se você puder, né, nós estamos lá aguardando a sua colaboração, né, para que a gente possa amenizar a dor e a fome dos nossos irmãos nessa pandemia, tá certo? O Comper do CPA 1 e na Avenida do CPA, os dois Comper que nós estamos recebendo e que existem pessoas fazendo o recebimento dessas doações, tá? Ó, Comper aí do CPA 1 e da Avenida do CPA. Gente, outra coisa importante, a nossa instituição vive de doação, tá certo? Se você puder colaborar, torne um sócio contribuinte. Tá certo? Mensalmente você pode nos ajudar, né? Fazendo a sua contribuição. R$10, que talvez para você não seja tanto, para nós é uma ajuda imensa. Então colabore conosco, faça a sua transferência. Nós vamos apresentar aqui também a nossa conta, né? O número da conta, você pode fazer a sua doação em uma dessas contas, fazendo aí a sua contribuição, tá certo? Estamos também com o Clube do Livro, onde você recebe um livro em casa por apenas R$35, tá certo? Você paga R$35 e recebe um livro todo mês, tá certo? Para enriquecer você no conhecimento, na verdade, que liberta, tá ok? As doações, né, que nós contamos com você, ali estão as agências, né, e você faz a sua contribuição e nós vamos agradecer. O depósito é o seu comprovante, né, de doação para nós. Nós agradecemos vocês que já estão colaborando conosco e aqueles que durante anos têm colaborado. E aqueles que vão colaborar, nosso muito obrigado antecipado. Gente, a sua participação é importante. Mande para nós um zap, mande para nós um ok. Você está gostando, está gostando? Faça a sua crítica. Isso é importante para nós, para o nosso crescimento, para a nossa revisão, né, dos nossos conceitos. Vamos ouvir aqui alguns recadinhos do WhatsApp. Geraldo Cornélio Garcia, né, de Minas Gerais. Olha que beleza. O Geraldo mandando aí para nós bom dia, gosto muito do programa, sou de Cuiabá, mas estou passando um tempo aqui em Lavras, né? De olho na TV via satélite. Ó, que bacana, TV via satélite, eu não sabia. Ele pega lá em Lavras, Minas Gerais, o nosso programa. Olha que legal, gente.
Temos aqui um abraço para você, Geraldo. Continue conosco firme. E se você tiver dificuldade no via satélite, você pode entrar no YouTube, né? E todos os nossos programas estão lá. É só você digitar Associação Espírita Vantuíri Freitas, já vai aparecer a relação dos nossos programas, todos gravados no YouTube, ok, gente? Então você pode rever. Se você gostou do programa e, por exemplo, o seu esposo não assistiu, você pode ir no YouTube que vai estar lá o programa. A gente baixa no YouTube e você pode rever esse programa, tá bom? Marinete e Maria Augusta, né, do Residencial Santorini, manda para nós, né? Que tema maravilhoso. É muito bom estar com vocês no encontro com a espiritualidade. Deus os abençoe amanhã e sempre. Um abraço para você, Marinete. Tivemos um total de 14 participações, gente, no último programa nosso. Mande seu recado, não custa lá. O número está aí na tela, ó, 981-440148. Liga para nós, manda seu recadinho, isso é muito importante, tá bom? Nosso muito obrigado pela sua participação constante aí conosco. Posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer, a dúvida paira em meu caminho. A consciência de me responder, se era eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra. A consciência de me responder, se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra. Estamos chegando em mais um final de programa, onde nós queremos agradecer carinhosamente a sua audiência e vamos agora à fluidificação da nossa água. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o calmante para a harmonia doméstica, né? Que o amor possa envolver cada lar e que esta água não só acalme os ânimos, mas leve a esperança, a paz, a harmonia interior para cada um. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar. Esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem, a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração.
as mãos que não se cansam de